Com mais de 49% dos votos, Fabrício de Oliveira, do PSB, é eleito prefeito de Balneário Camboriú. Já passei por muitas eleições para que nós pudéssemos chegar até aqui. O novo prefeito terá dificuldades em administrar a cidade, já que o orçamento da prefeitura será menor no ano que vem. E os repasses para os municípios já estão caindo de maneira bastante drástica. E você vai ver ainda. Eleitores também definiram quais serão os 19 vereadores que vão assumir as cadeiras no Legislativo Municipal. O desafio também será grande na Câmara, com orçamento reduzido a partir de janeiro. O balanço completo das eleições em Balneário Camboriú a partir de agora no Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Fabrício de Oliveira, do PSB, foi eleito prefeito de Balneário Camboriú com mais de 49% dos votos. Na chegada ao Comitê Central, que fica na Avenida do Estado, Fabrício Oliveira, do PSB, foi recebido por familiares, amigos, eleitores e aqueles que trabalharam durante a campanha. Com muita alegria e bastante emocionado, ele fez questão de cumprimentar os que o apoiaram nessas eleições. O momento era mesmo de festa e os fogos que coloriram o céu davam sinal de que a festa estava apenas começando. Fabrício Oliveira tem 41 anos e começou sua trajetória política em 2002 como conselheiro tutelar. Foi eleito vereador 2 vezes e ocupou cargos em órgãos como na Assembleia Legislativa e na Junta Comercial. Em 2014, nas eleições para deputado federal, ficou como primeiro suplente. E a partir do ano que vem, ele irá ocupar o cargo mais importante do Executivo Municipal, o de prefeito de Balneário Camboriú. Ele foi eleito com 49,26% dos votos. Eu já estou há 16 anos, já passei por muitas eleições para que nós pudéssemos chegar até aqui. E foi uma caminhada longa, uma caminhada difícil, mas acima de tudo uma caminhada com muita fé, com muita certeza que toda semente plantada ela tem uma colheita. Todo trabalho realizado, ele tem um reconhecimento. E esse reconhecimento veio cheio de louvor. E é por esse reconhecimento que agora eu vou dar minha vida, vou dar o sangue e vou cumprir tudo aquilo que nós nos comprometemos no nosso plano de governo e com os nossos amigos e com a nossa coligação. Mas eu quero agradecer a todos pela honra de poder governar Balneário Camboriú a partir do ano que vem. E quero agradecer acima de tudo a Deus. O que nós somos, gente? Somos novas ideias, somos uma só cidade. Fabrício Perfeito 40, somos mais felicidade. Mas Fabrício de Oliveira terá muitos desafios pela frente. Um deles é trabalhar com o orçamento da prefeitura menor a partir de janeiro de 2017. O orçamento da Prefeitura de Balneário Camboriú será menor em 2017. O desafio é fazer uma gestão pública com queda na arrecadação por causa da crise econômica. Lembrando que nós temos uma recessão prevista para esse ano na ordem de 3,3% a 3,8%. Isso significa que a atividade econômica contraída reduz a capacidade de arrecadação de impostos e os repasses para os municípios já estão caindo de maneira bastante drástica a partir de julho. Isso foi sentido para as prefeituras e está sendo bastante engenhoso conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ao final do ano, as prefeituras terão impactos negativos no seu orçamento e terão dificuldade de honrar compromissos estabelecidos para o orçamento 2016. E em 2017, provavelmente a retração será ainda mais intensa, porque nós pegaremos o segundo semestre, que foi muito ruim em termos de circulação de mercadorias, venda, produção. De acordo com o cientista político Eduardo Guerini, para conseguir atender às demandas da cidade, Fabrício de Oliveira deverá ajustar os gastos. A questão da PEC dos gastos, ela vai passar no Congresso Nacional, já existe um indicativo de que será feito um ajuste muito forte nos estados e municípios, impedindo o aumento real das despesas
dos estados e municípios da União, por 20 anos. Então, o orçamento previsto para 2017 ele é totalmente irreal. Ele estava prevendo um crescimento da economia e uma arrecadação em ascensão. E uma despesa também em ascensão. Nós vamos ter um descompasso entre uma despesa crescente e uma receita decrescente. Portanto, teremos problemas para ajuste fiscal nos municípios. Deverá ser feita uma reforma bastante contundente, uma reforma administrativa para redução de gastos e, ao mesmo tempo, de secretarias e redução também de cargos comissionados. O cientista político Eduardo Guerini também comentou a vitória de Fabrício Oliveira, do PSB. Fabrício é um nome que resulta dessas forças políticas locais, embora desgarrado das lideranças dos seus padrinhos políticos, sejam Leonel Pavan e também da influência que sofria de Edson Periquito, mas demonstra uma certa renovação, tal como foi o lançamento de Jade, uma mulher, alguém novo, alguém que tem propostas que supostamente estariam fora desse eixo tradicional da política local e garante também uma densidade ao Partido Socialista Brasileiro, principalmente sob a influência de Paulinho Bornhaus. Então ele tem um pé na região que garantirá pelo menos uma certa renovação na política regional, na política local. Fabrício de Oliveira, então, ele consegue uma vitória surpreendente diante de duas lideranças políticas que se degladiaram durante os últimos 8 anos. A TV Câmara acompanha o andamento das eleições em Balneário Camboriú. Nas primeiras horas do dia, os candidatos votaram e fizeram um resumo do período eleitoral e o que esperam para a cidade para os próximos anos. Segundo colocado na disputa pela prefeitura, Leonel Pavan, do PSDB, foi o primeiro a votar. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã na Univale de Balneário Camboriú. Eleição sempre gera uma expectativa, ela é disputada democraticamente cada voto. Esse período todo aí nos deixou, principalmente no final, um pouco mais cansados e até perdemos a voz, muito contato com as pessoas, muito carinho, muita atenção, renovamos compromissos. Eu espero que o escolhido seja realmente aquele que vai fazer o melhor para o Balneário Camboriú. Em seguida, foi Fabrício de Oliveira, do PSB. Ele chegou por volta das 9 horas e 40 minutos com a esposa, cumprimentando o vice, Carlos Humberto, e alguns eleitores. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha transparente, acima de tudo, uma campanha com propostas. Chego aqui no dia de hoje com o coração cheio de esperança, mas ao mesmo tempo também com o coração cheio de compromisso com a gente de Balneário Camboriú. Portanto, tenho certeza absoluta que vamos comemorar não a vitória de um partido, não a vitória de uma pessoa, mas sim a vitória de uma cidade que merece ser gerida com responsabilidade, com transparência. Jade Martins, do PMDB, que ficou em terceiro lugar nas eleições, votou no Laureano Pacheco, no bairro Pioneiros. Ela chegou por volta das 11 horas da manhã, acompanhada do filho. Nós fizemos uma campanha muito propositiva, muito limpa, muito transparente e honesta. A receptividade das ruas foi algo que nos motivou a cada dia, com uma palavra de incentivo, um abraço amigo. E nós saímos desse processo muito fortalecidos, com um sentimento de plena gratidão. E o professor Ozawa, que também concorreu à vaga da prefeitura pelo PSOL, decidiu votar no período da tarde. Ele compareceu na Univale por volta das 3 horas da tarde. A campanha foi uma campanha de altos e baixos, assim. A gente preferia que tivesse mais debates, preferia que tivesse mais confrontos de ideias e não tão somente essa campanha de massa, né? Mas tudo bem, quem sabe a gente evolui para a próxima e a gente precisa discutir a cidade o ano inteiro. Mais de 70 mil eleitores foram às urnas neste domingo de eleições em Balneário Camboriú, mas o índice de abstenção foi alto, cerca de 20 mil pessoas. Confira como foi o balanço das eleições na cidade. A votação começou às 8 horas da manhã e terminou às 5 da tarde. Em alguns colégios eleitorais de Balneário Camboriú, a movimentação foi intensa no período da manhã, como no maior colégio eleitoral da cidade, a Univale.
Muitos eleitores acordaram cedo para exercer a cidadania e escolher o prefeito que irá governar a cidade pelos próximos 4 anos. Além dos 19 vereadores que irão ocupar uma cadeira na Câmara Municipal a partir do ano que vem. Movimentação intensa que também se repetiu em outros locais, como no Colégio João Goulart e no Laureano Pacheco. Já no período da tarde, a movimentação no terceiro maior colégio eleitoral, o Vereador Santa, foi tranquila. E as filas não eram para votar, e sim para justificar o voto. E nesta eleição, as ruas da cidade também não registraram muita sujeira, com o acúmulo de materiais de campanha. Em Balneário Camboriú, a avaliação do pleito municipal foi considerada atípica pela juíza Patrícia Nolli. Talvez pela duração da campanha, pelas restrições às novas regras da Justiça Eleitoral, mas também aguerrido nos últimos minutos, né? O dia de hoje a gente teve bastante movimento de eleitores, movimento de candidatos, mas foi tranquilo. Já para o juiz Roque Cerutti, o que chamou a atenção nessas eleições foi a grande concentração de pessoas nos locais de votação, o que poderia ter causado problemas para a Justiça Eleitoral. É sabido que no dia da eleição não se permite reuniões públicas nem reuniões privadas. No entanto, me parece que foi impossível dispersar o público, porque na Univale, por exemplo, aglomerou-se naquele local diversas pessoas vendendo espetinhos, vendendo sucos, enfim, vendendo uma variedade de mercadoria. E com isso as pessoas aproveitaram e acabaram praticamente fechando a calçada e ficaram por aí. Então, uma concentração enorme de pessoas que, digamos, não seria possível fazer a dispersão. O mesmo aconteceu no Caique, onde também pelas calçadas havia uma grande concentração de pessoas, mas nada que pudemos constatar efetivamente como boca de urna, compra de votos ou esse tipo de situação. Apesar da eleição ter sido considerada tranquila em Balneário Camboriú, o candidato Jorge Cachel foi preso acusado por compra de votos. Com a mini-reforma, a campanha eleitoral deste ano foi diferente. Confira agora os detalhes na reportagem. A principal delas, a mini-reforma eleitoral, além de mudanças nos prazos para as convenções partidárias e no tempo de campanha eleitoral, que foi reduzido. Foi proibido também o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. As campanhas eleitorais deste ano tiveram que ser financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. Antes da aprovação da reforma, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido pela inconstitucionalidade das doações de empresas a partidos e candidatos. Eu vou usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE. A mini-reforma eleitoral foi um salto no escuro e realmente nós compreendemos esse salto no escuro quando nós vemos uma série de problemas relacionados a essa medida casuísta que foi produzida sob a égide do presidente Eduardo Cunha, presidente cassado, deputado cassado do PMDB, que tinha influência sobre o baixo clero. Na verdade, a mini-reforma eleitoral que supostamente impede a doação de empresas privadas nas campanhas eleitorais, que exige uma prestação de conta quase que em tempo real, que estabelece um limite de gastos para a campanha de vereador e de prefeito e, ao mesmo tempo, traduz numa redução no tempo de disposição da propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita, mas é paga pelo cidadão, e o tempo de campanha em pouco auxiliou, melhor dizendo, aquilo que se chama interesse do eleitor pelo processo eleitoral. E depois do intervalo, conheço os 19 vereadores eleitos que vão assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. Tem também os desafios para a próxima administração da Casa. Nós voltamos já já. A
Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses e até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria, Governo Federal. Os eleitores também definiram na eleição de ontem os 19 vereadores que vão assumir uma cadeira na Câmara Municipal. O vereador mais votado de Balneário Camboriú foi o Leonardo Piruca, do PP, com 1.900 votos. Em seguida, Assinil Medeiros, do PR, com 1.583 votos. Arlindo Cruz, do PMDB, com 1.409. Nilson Probst, do PMDB, foi eleito com 1.310. Roberto Souza Júnior, também do PMDB, com 1.265 votos. Moacir da Antártica, do PSDB, com 1.252 votos. Marcelo Achute, do PP, foi eleito com 1.248. André Meirinho, também do PP, recebeu 1.247 votos. Lucas Gotardo, do PSB, 1.236. Gelson Rodrigues, também do PSB, fez 1.196 votos. Pedro Francês, do PR, foi eleito com 1.137. David Labarrica, do PSB, com 1.130. Bola, do PSDB, com 1.088. Omar Tomali, também do PSB, com 1.086. Marquinho, do PMDB, foi eleito com 1.082 votos. Eliseu Pereira, também do PMDB, fez 1.074 votos. Juliette Nitz, do PR, foi eleita com 963 votos. Jocelina Azari, do PPS, com 822 votos. E Patrick Machado, do PDT, eleito com 525 votos. Também assumirá uma vaga na Câmara a partir de janeiro. Assim como na Prefeitura, na Câmara o desafio também será grande, já que o orçamento para 2017 será menor. Para a próxima legislatura, vai aumentar o número de vereadores de 13 para 19. O novo presidente da Câmara, que assumir o cargo a partir de janeiro, terá muitos desafios pela frente. Com certeza a Câmara de Vereadores deverá cortar na própria carne, até porque o repasse de 12º está limitado ao nível de arrecadação. Caindo o nível de arrecadação, o volume de recursos que será repassado será proporcionalmente menor. E aí nós temos um outro elemento, que é o aumento do número de vereadores, que vai exigir uma estrutura maior, um número de funcionários maior, portanto, com um volume de receitas contraído pela arrecadação municipal em queda, e o repasse do 10º, ainda que seja proporcional, nós teremos impactos bastante claros para a atividade legislativa. O futuro presidente da próxima legislatura, a mesa diretora da Câmara de Vereadores deverá providenciar meios, ações e planos de ajustamento à nova realidade do orçamento legislativo, ainda que o 12º seja preservado, mas a receita em termos de volume cairá e as despesas aumentarão, até porque alguns custos são impactados, principalmente gastos na infraestrutura da Casa Legislativa. E com um número maior de vereadores, a tendência é que a população cobre mais serviço dos parlamentares. A população brasileira está bastante crítica em relação à atividade parlamentar e, em especial, ao setor público, porque ela, de maneira geral, ela vê nas referências que são colocadas nas grandes manchetes diárias, nos telejornais e jornais, mesmo nas redes sociais, uma ideia de que existem certos benefícios maiores do que aqueles que estão no setor privado. E aqueles que são os contribuintes que pagam impostos, eles exigem, principalmente o empresariado, faz pressão para que se tenha uma racionalização dos gastos públicos, assim como o contribuinte que hoje está sofrendo com o temor do desemprego, com a queda da renda. Então, de modo geral, a população ela é muito reativa e tem uma visão bastante negativa com as atividades do setor público, que em momentos de crise, ao invés de cortarem gastos, acabam gerando novos gastos
com reajustes nos salários que são indevidos, isso em termos gerais que tem efeito cascata. O PMDB é o maior vencedor das eleições municipais na Câmara. A legenda alcançou 5 posições no Legislativo. Vamos saber agora como ficaram as bancadas dos partidos na Câmara de Vereadores. O PMDB terá 5 cadeiras, o PR terá a segunda maior bancada com 4 vereadores. O PP e o PSB terão 3 vereadores cada. O PSDB é a quarta maior bancada com 2 vereadores. Já o PPS e o PDT terão 1 vereador cada. Ao todo, 7 partidos estarão representados na Câmara de Vereadores. E em Camboriú, o candidato Dr. Elcio, do PMDB, assumiu a primeira posição da prefeitura com mais de 48% dos votos. Em segundo ficou Márcio Rosa, do PSDB, e em terceiro o candidato Monte Beller, do PSD. Já em Itajaí, a disputa pela prefeitura ficou acirrada entre os candidatos do PSDB e do PMDB. A candidata Ana Carolina chegou a ficar na frente por apenas 1 voto de diferença, mas acabou perdendo para o candidato Volney Morastone, do PMDB, que venceu com 36,62% dos votos. A diferença entre eles foi de 789 votos. O candidato João Paulo, do PP, ficou na terceira posição. Em Itapema, a disputa também foi apertada. Nilza Simas, do PSD, foi eleita com 14 mil votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Rodrigo Bolinha, do PSDB, com 12 mil votos. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Uma ótima noite para você.